Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Sexta-feira, já só tem um vídeo hoje sobre o jogo contra o Juventude. E a gente segue aí, né, vendo as notícias do Vasco, estudando o Vasco, acompanhando o Vasco. E com relação ao julgamento do Betinho lá, o chefe da segurança do Vasco, vou tecer alguns comentários, né? E depois chegar à seguinte conclusão. Dizem que o Vasco não tem representatividade nos tribunais. Vou provar que essa falta de representatividade é causada pelo próprio Vasco, né? Ontem eu soltei um vídeo dizendo que o advogado do Vasco, sustentando normalmente lá na tribuna a defesa de mandos de campo para que o Vasco não perdesse mandos de campo, criticou, né, os advogados do Vasco no passado, se o Vasco foi subdefendido e tal. Aqui não, aqui é outro advogado, daqui para frente é outro mundo, blá blá blá, blá blá, mas cabaciou, né? Cometeu cabacice aí. E vou explicar por quê. Não só ele, mas também Pedrinho, Marcelo Santana. Vamos lá. Julgamento do Betinho do Vasco. E aí vem a premissa, né? A condenação começou dentro do próprio Vasco. Eu lembro, e isso é inacreditável, eu lembro que o Marcelo Santana, puxa-saco da CBF, puxa-saco do Petralha, foi pedir desculpas a esse cara que eu falei agora, presidente do Furacão, pela uma suposta atitude do Betinho, como se esse tivesse errado. Betinho agiu em legítima defesa. E quem não conhece o Código Penal, eu trago aqui a colação explicando o quê? Existe legítima defesa de outrem, ok? Então o Betinho estava em legítima defesa de outrem. Começou com o Piton e depois, várias vezes, inclusive depois, tentaram massacrar ele, né? Isso aí, o Marcelo Santana acusou o Betinho, disse que ele não teve uma atitude digna de um chefe da segurança, blá 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 blá. E o Pedrinho, como chefe maior, como presidente do Vasco, sequer censurou o Marcelo Santana e sequer teceu comentários absolvendo a conduta do Betinho, que agiu em nome dos jogadores do Vasco, agiu em nome da honra dos jogadores do Vasco, da integridade física dos jogadores do Vasco. Lembro que tudo começou quando o atleta do Furacão veio agredir com um soco o Piton, e ele interveio rapidamente para resolver isso, né? Então, culpados. Começou aí a condenação do Betinho dentro de São Januário, com o Marcelo Santana, diretor executivo, o inútil Marcelo Santana, o Pedrinho, por ter acobertado. E depois, no julgamento do Vasco, lá na tribuna, o advogado diz que o Betinho foi suspenso internamente, ou seja, condenando ele. Então eu estou no tribunal querendo que ele seja absolvido e condenei ele com uma suspensão interna. Não tem lógica, né? E aí levaram isso para o julgamento, disseram, não, já suspendemos ele, blá blá blá, blá blá blá. Ou seja, deram pala para a condenação, empurraram para a condenação. Marcelo Santana, Pedrinho, advogado do Vasco, toma aí, condena, pô, né? Resultado, suspensão de 37 dias. Uma coisa que o rapaz não é responsável diretamente, até pode ser indiretamente, mas agiu em legítima defesa de outrem, né? O cara, os jogadores, foi um herói, né? E as imagens são claras. Repito, tudo começou com agressão, a tentativa de agressão do jogador ao Piton, que o Marcelo Santana tirou o Piton dali e começou tudo, né? E depois, lá perto da saída dos jogadores, blá blá blá, aquela briga toda, e o Betinho lá, né, impávido, defendendo a tudo e a todos. Aí sim, Marcelo Santana, o Betinho estava contra tudo e contra todos, até contra você mesmo, até contra o próprio Vasco, né, que condenou ele, Marcelo Santana e Pedrinho. Isso é uma vergonha, né? Uma vergonha. Chance de julgamento do Betinho, zero. Já condenamos ele, suspendemos internamente e levamos ao tribunal. Já suspendi já, tá? Aí o tribunal suspendeu, então, porque você mesmo confessa que ele é culpado. Então eu vou suspender aqui também, né? Agora, eu tenho minhas ressalvas a Eurico Miranda, já falei isso várias vezes, tem vídeos sobre isso, mas não importa, a pessoa tem que entender que você pode ter ressalva
dessa pessoa com relação a uma coisa e elogiar para outra. E não há como deixar de elogiar o doutor Eurico, né? Salvo engano, formado pela PUC, que janta UERJ, janta Fundão, né? Todo mundo sabe disso. Não obstante ser uma privada, né? Uma faculdade privada. E aí, o Eurico Miranda jamais condenaria um empregado seu. O Eurico Miranda jamais deixaria alguém condenar um empregado seu, né? E aí você vem falar de falta de representatividade, que o Vasco não tem representatividade. A falta de representatividade é o próprio Vasco, que não se respeita, que não se dá o respeito, né? Tô vendo aí, já falei de falta de representatividade, de falta de respeito, e vou trazer aqui a colação uma outra situação, né? Rumores aí que a TV Globo está cheirando o Vasco, está querendo chegar junto para transmitir os jogos do Vasco. O Vasco vai abrir as pernas de novo. O Vasco vai abrir as pernas para a Rede Globo de novo, que coloca o Flamengo ganhando 1 milhão, valores hipotéticos. Palmeiras 1 milhão e Vasco 50 reais? Não pode ser, né? O Vasco deu força lá quando foi jogar com o Palmeiras em Brasília, né? Dizem que o Vasco tem 6,6%, isso, que o Palmeiras tem 7%, que o São Paulo tem 7,7% da torcida, blá, blá, blá. Numa amostragem em loco, o Vasco levou 100 pessoas a mais para encontrar os jogadores. Então, quando eu levo para um lugar comum, Brasília, Palmeiras e Vasco, torcidas que moram mais ou menos próximo de Brasília, não é tão longe assim, né? Ou gente de lá, e o Vasco coloca 100 pessoas a mais, isso numa regra de 3 significa que o Vasco é muito maior que o Palmeiras, quiçá muito maior que São Paulo, né? Chegando junto do Corinthians, muito junto do Corinthians, né? Isso aí só não vê quem não quer, né? Então o Vasco tem que ficar de olho vivo, porque se a Globo está vindo para tentar televisionar os jogos do Vasco, é porque o Vasco é forte, né? E mais, o Vasco sempre é colocado numa brechinha da TV Globo, né? Volta e meia, bota numa quarta-feira, bota num domingo, mais vezes do que os outros, porque o Vasco é mundial, né? Notadamente no Brasil é nacional, mas o Vasco é mundial. E não tem como comparar aí com outros times, respeito todos os times, né? Não tem com essas picuinhas de ofender time algum, né? Mas só não quero que ofendam o Vasco. Então, para fechar aqui meu vídeo, né? Faltou o Vasco representatividade e não pode deixar agora que ao Vasco falte respeito, abrindo as pernas, entregando aí os seus jogos para serem televisionados pela TV Globo, sem estar no mesmo patamar do que o Flamengo, do que o Palmeiras, do que a ponte que partiu. Se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar ao YouTube engajamento, sininho para mostrar ao YouTube que meus inscritos querem receber notificações quando meus vídeos forem ao ar. Vasco em Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.